Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, os amigos que estão nos acompanhando nesta noite. Quero estender a todos vocês a paz e a graça de Jesus na vida de todos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, mais uma vez partilhando o pão da vida e tendo a oportunidade de emprestar a minha boca para ser boca de Deus aqui nessa terra. Fico muito feliz também pela presença de todos, pelo comprometimento que tem diante de Deus, de estar no meio da semana agora, dividindo com os irmãos os desejos, os agradecimentos, os pedidos. E essa pausa no meio da semana ela é muito importante. Então, que possamos cumprir isso na nossa vida e fazer parte do nosso calendário, se assim for possível. É revigorante estar na presença de Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu venho aqui também anunciar a todos que a grande maioria já sabe, mas semana que vem é uma semana muito especial para o mundo cristão. E nós estaremos também compartilhando do mesmo pensamento, do mesmo convívio durante essa semana. Há muito tempo nós trabalhamos de uma forma que nós tínhamos Semana do Calvário, todos vinham para a igreja. Isso é muito legal, é muito interessante, mas se chegou à conclusão que a igreja também deve ser a nossa casa. Então, nós estamos com um projeto aqui, da Semana Santa nos lares. Para aqueles nossos amigos, nossos irmãos que não podem se deslocar na igreja, mas que têm a oportunidade de estar na sua casa, no conforto do seu lar, te visitar à noite e partilhar um pouquinho mais do conhecimento, do aprendizado. A igreja está fazendo um kitzinho para você, onde aqui tem o nosso filme, um filme da semana, onde tem uma coletânea de louvor também, temos os convites. Então, aqueles que ainda têm o desejo e têm a vontade de abrir a sua casa para ser um ponto de pregação, um ponto para falar do Evangelho durante essa semana, você tem a possibilidade. As vagas ainda são limitadas, os kits ainda falta pouquinho para completar o projeto, mas você está sendo convidado para participar neste momento, junto com a Igreja Mundial, esse evento tão maravilhoso que é a semana prévia, né, da morte de Cristo, assim festejada ou comemorada, pelo menos no Brasil ou em outras partes do mundo e outras épocas, né? Mas neste momento eu queria convidar vocês a curvar a sua fronte, aqueles que puderem fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque estamos na Tua presença, mesmo não merecendo. Por isso que eu te peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Purifica os nossos pecados, que possamos, Pai, ser dignos de Te receber e ser usados por Ti. Neste momento eu quero emprestar a minha boca para ser Tua boca aqui nessa terra. Me usa poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, aproveitando o tema da próxima semana, e eu fiquei muito feliz de estar aqui na igreja pregando nessa quarta-feira, para falar, e então eu escolhi um tema para falar, um tema voltado para a semana que está por vir, para nós termos um pouquinho de consciência, entendermos um pouquinho mais qual é o nosso papel como cristão, o nosso papel de crente, o nosso papel de pessoas que amam outras pessoas. Então, que eu escolhi um tema que ele está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Queria convidar a igreja e os nossos amigos que estão nos assistindo, nossos irmãos que estão nos quatro cantos aí da terra, abra sua Bíblia também. Lucas capítulo 15. Eu vou ler, nós vamos começar a leitura a partir do verso 11. E eu escolhi a parábola do filho pródigo. É um tema muito bem recorrente, é um tema que muitas pessoas acham que já foi esgotado, mas eu acredito que o Espírito Santo ainda trabalha e nos traz muito aprendizado através das suas escrituras. E a parábola do filho pródigo, ela se encontra num jogo de outras parábolas, as quais o autor, Dr. Lucas, ele montou o diagrama ali para nós compreendermos e entendermos mais o amor de Deus. Para entendermos o amor de Deus, ele então passou pela parábola da ovelha perdida,
a qual era a ovelha que estava no rebanho, que se perdeu e foi achada. Ele passa também pela parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda, e para entendermos um pouco a cultura lá no Oriente, a mulher quando casava, ela ganhava do seu pai uma coleção de moedas, e essas moedas eram para acompanhar ela a vida toda. Era para ser usada, deixada numa caixinha, usada como um colar, como uma pulseira, mas essas moedas deveriam acompanhar essa mulher. Caso o esposo dela morresse, ou ela ficasse sozinha na vida, ela tinha uma forma de voltar para sua casa, usando as suas moedas. Então essas moedas não eram para ser gasto em nada, era para salvar a sua vida. Então quando a mulher perdeu a dracma, ela ficou muito preocupada, porque aquela dracma era o meio de salvação dela. Então quando ela achou a moeda perdida, por isso que ela festejou a sua salvação. Então, culminando também na parábola do filho pródigo, e um pouquinho nesta noite vamos entender o contexto que aqui Jesus ele quis nos mostrar. No verso 11 começa assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. A este o mandou para o seu campo e guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Muito interessante a parábola, quando começamos a nos aprofundar no que Jesus quis nos mostrar e nos entender. Essa parábola ela vem nessa sequência que eu havia dito, e o final dela fica bem aberto. No final nós vamos ler depois a parte final dessa, mas o centro dessa noite, eu não quero que seja o irmão do filho pródigo, quero que seja o filho pródigo. Então nós vamos entender um pouquinho quais foram as decisões que esse menino ou esse jovem tomou na sua vida e para seguir esse caminho. Nos dias de hoje nós percebemos muitos dos nossos queridos jovens, quando eu falo jovens é de 0 a 100 anos, que não existe idade limitada para a juventude. Eu acredito que a juventude não está na parte exterior, mas sim na interior. Então, como jovens, muitos querem buscar hoje em dia a felicidade. O mundo hoje clama por felicidade. A grande maioria de nós temos tudo aquilo que queremos, mas não temos o que precisamos. Então, de forma absoluta, nós queremos alcançar essa felicidade, que eu acredito que existe a felicidade plena aqui nessa terra. Eu acredito nisso, porque eu sou feliz. Apesar de às vezes chorar, como no meu última pregação, apesar de passar por momentos de dor, como muitos passam, eu não deixo de ser feliz. Eu sou bem resolvido com a minha felicidade, com esse sentimento. Então eu acredito que isso seja felicidade plena aqui nessa terra.
compreendendo isso. E os jovens, e eu cheguei a essa felicidade plena por uma construção de vida. Eu construí algo. E eu acredito que a felicidade ela é um arranha-céu construída por um só homem ou uma só mulher. E você constrói com as ferramentas mais limitadas e arcaicas, as próprias mãos. E aí quando você começa a construir, cavar a fundação, aqueles que são empreiteiros e construtores e conhecem, a fundação de um arranha-céu é enorme. Agora imagina cavar aquilo sozinho. Alguns constroem um prédio, um arranha-céu desses em um mês. Outros levam uma vida inteira construindo. Mas quando chega ao seu topo, eu acredito que lá em cima você começa a observar e entende que você é feliz. Então nós decidimos quanto tempo vamos construir o nosso arranha-céu. Mas para chegar lá é um serviço árduo, é muito trabalho, muita organização, muitas coisas, muitos planejamentos que devem ser seguidos. Não é tarefa fácil, mas é possível para todos. Mas na cabeça do jovem, ou do homem moderno, ele quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Ele não quer construir uma felicidade. Ele quer que a felicidade venha para a sua vida da noite para o dia. Com isso, buscamos então a felicidade em cima dos nossos prazeres. Por exemplo, quando nós saciamos um prazer pessoal, nós somos felizes naquele momento. Alguns sentem o prazer de comida, então quando comem ficam felizes. E muito interessante no final dizer assim, comi e quase morri, mas está feliz. Tem pessoas que buscam a felicidade na pornografia. Saciam o seu desejo na pornografia e naquele momento é feliz. No sexo ilícito e naquele momento é feliz. E ele começa a entender que estas coisas trazem um tipo de felicidade para ele, mas é uma felicidade ilimitada. Mas ele não reconhece que aquilo se chama euforia. E a euforia, ela não é felicidade, mas ela causa um estímulo na nossa vida. Mas um estímulo limitado, a qual passa e no outro dia volta a ser triste. Aí você busca a euforia de novo. Aí passa, é triste. Aí vem uma sequência de busca por euforia. Aí vem o vício. Aí você tem um vício, aí você chega num certo momento da sua vida e descobre que aquele vício já não te dá mais prazer e vai buscando outros vícios. E vai preenchendo aquele vazio com coisas obsoletas. E nunca encontra essa felicidade. Então a euforia, ela é momentânea, é o melhor caminho ou o melhor atalho para buscar tal felicidade que o mundo pode oferecer. E o filho pródigo, ele tomou esse atalho. O filho pródigo, ele chegou, de acordo com o texto bíblico, pediu para o seu pai a divisão dos bens. E um pai, como um pai muito amoroso, querendo que o filho cresça ou querendo que o filho aprenda muitas coisas, dividiu os seus bens entre eles. O filho pegou e ele encontrou então um jeito de ser feliz, porque provavelmente na sua mente ele acreditava que o pai era um pai severo, um pai carrasco, um pai que o limitava, o impedia de tomar muitas decisões na vida. Ele acreditava na sua mente que seu pai o impedia de crescer. Então ele queria buscar os seus próprios caminhos. Com isso, tomou posse dos seus bens e foi. O filho pródigo, ele viveu de forma dissoluta, em busca da euforia. Quando ele partiu, ele era um homem rico, cheio de bens. Naquele momento, naquela terra distante, ele era alegre e despreocupado. O grande perigo aí está quando nós temos essa despreocupação, no momento que possuímos riquezas e poderes. Eu não sou contra riqueza nem poder. Eu acho que tudo isso é preciso, mas cada um tem o seu espaço. Quando Deus é o primário na sua vida, quando Deus é o primeiro, as outras coisas são acrescentadas, são cada um na sua ordem.
as coisas acontecem de forma regrada, da forma que Deus quer. Mas quando a riqueza e o poder tomam conta da nossa vida e começamos agora a basear a nossa vida, a nossa felicidade na riqueza e no poder, as pessoas que atraímos pela riqueza e pelo poder. E deixamos Deus de lado. Quando deixamos Deus de lado, coisas ruins acontecem. E a riqueza e o poder, ela também vem por terra. Quando temos riquezas e poderes, nós temos muita festa, muita libertinagem, nós temos muita euforia. E todas estas coisas são destrutivas ao ser humano. Não podemos basear a nossa felicidade plena, o nosso viver, a nossa comunhão com Deus, principalmente nestas coisas, e principalmente na euforia, porque a euforia é passageira, e tudo que é passageiro, obviamente ele não dura. E nós temos a mania de colocar agora a nossa riqueza, o nosso coração em tudo que é passageiro. Por exemplo, tem a palavra que o marketing ou o mundo comercial usa muito hoje, nas entrelinhas, é a palavra obsolescência. A obsolescência é uma das ferramentas criadas para o homem moderno para agora movimentar o mercado ou o comércio. A obsolescência é de tal forma, eu tenho um telefone hoje moderno para o ano de 2018. Só que chega no final de 2018, esse telefone já não presta mais, porque tem um telefone muito melhor que isso. Quando você comprou esse telefone, você era feliz. Mas quando surgiu outro telefone, você deixou de ser feliz. Porque você baseou a sua felicidade nas coisas. E as coisas se tornam obsoletas. Nós também baseamos a nossa felicidade nas pessoas. Não que isso não seja certo. Eu acho que a felicidade ela é construída em comunidade. Mas quando baseamos a nossa felicidade, queremos ser bem resolvidos em cima de outras pessoas, nós esquecemos também que as pessoas são passageiras. As pessoas são falhas, são tão más quanto nós mesmos. E quando baseamos a nossa felicidade nas pessoas e nas coisas, nós nos tornamos escravizados por esse mundo. Quando nos tornamos escravos deste mundo, tudo que nós ganhamos começa a ser aplicado nas coisas passageiras. Mas chega um momento de crise, um momento que tudo acaba. As coisas terminam e você agora já não tem mais condição de bancar a sua euforia ou o seu vício. Não bancando mais a sua euforia, o seu vício, você começa a se tornar uma pessoa que tem um lapso, um vazio, e aquele vazio já não é mais preenchido. Você perde amigos, às vezes perde família, porque as pessoas conheceram aquele que você queria ser, conheceram aquela maquiagem feita em cima da riqueza e do poder. E com isso agora se torna uma pessoa pobre, que consumiu tudo, perdeu tudo que tinha. O filho pródigo, ele viveu sem regras, sem cobranças, sem pressão. Quando decidimos agora viver sem regras, viver essa vida sem pressão, nós vivemos uma vida sem orientação e sem destino. Em certo ponto, eu sou bem favorável às leis, às regras, alguns dogmas. Isso é preciso porque isso construiu a nossa sociedade. Se não fossem essas coisas, nós não seríamos a comunidade que nós somos. Então, quando queremos sair das regras, queremos sair da pressão, queremos fugir dos dogmas, das cobranças, nós vamos viver uma vida sem orientação, uma vida desorientada e vamos perder tudo que nós temos, tentando acertar. E aí, neste momento, quantos vão ficar do nosso lado? Quem são os amigos da festa, da farra, que vão estar do nosso lado? Aí nós vamos descobrir quem nos ama de verdade. No momento difícil, vai estar do seu lado.
no momento difícil, quando nós perdemos tudo, aí nós descobrimos que somos felizes. Às vezes eu oro até por algumas pessoas, Senhor, tira tudo que ela tem. Eu oro, às vezes eu faço essa oração, porque eu percebo que o que ela tem não faz bem para ela. Assim foi uma oração também que eu fiz um dia na minha vida, Senhor, me tira tudo que me faz mal, me tira tudo que me afasta de Ti. E Deus tirou. Mas na minha mente, naquele momento de angústia, de aflição, naquele fundo do poço, eu percebi que eu era feliz. Aí eu afastei todas as coisas, esvaziei o copo e o Espírito Santo pode encher o meu copo. Deus pode encher o meu copo e minha vida, e isso me trouxe a felicidade. Como eu sempre digo, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E é disso que você precisa para viver. E o filho pródigo, então, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo para poder achar. Chegou um momento, então, que naquele país distante, agora sozinho, para um judeu, quando perdeu tudo, ele foi trabalhar e o trabalho que ele conseguiu, então, neste momento, era um trabalho com os porcos. E sabe que para um judeu era um trabalho mais vil que existe. Porque o judeu repugna tudo que não é santo e tudo que é imundo. E para ele, o porco é o símbolo da imundícia. Então imagina ele trabalhando com porcos. Agora imagina ele tendo que comer com os porcos. A vida dele sem graça, aquela vida destruída, passou toda na sua mente naquele momento. Ele pôde repensar e dar valor pelaquilo que ele tinha. E com isso ele lembrou que tinha um pai. Um pai maravilhoso, aquele jovem alegre agora despreocupado, quando abandonou a casa do pai, acreditando que o pai era severo, acreditando que o pai tinha muitas regras, ele abandonou a casa do pai, mas naquele momento, ele nunca imaginou que sentiria saudades de voltar agora e dar aquele abraço naquele pai querido. Quando ele estava dançando, quando ele estava agora folgando com aqueles amigos, pouco ele imaginava o que ia cair sobre a sua vida. Agora na mente dele passa, como diz o texto bíblico, ele lembra que tinha um pai. Ele resolve agora voltar e pedir perdão. E no momento que ele estava voltando, ele pensou que poderia ser o servo do seu pai. E na sua mente ele voltou, acho que preparando aquele texto. E eu imagino aquele homem que havia comido com porcos, trabalhado com porcos, aquele homem, aquele farrapo de gente. Agora as roupas todas rasgadas, a carne que preenchia entre a pele e o osso já não existia mais, era um homem naquele momento da pior espécie. E ele vindo, pensando e falando todo sujo, acredito que o cabelo todo desproporcional, da forma que havia saído, a barba desproporcional. E ele voltando distante, gravando o texto que ia falar para o seu pai. Quando de repente, ainda de longe, diz o Espírito de profecia que aquele pai angustiado e aflito avista o seu filho. E ele reconheceu pela silhueta, já disforme, já mal acabada, mas um pai reconhece um filho. Um pai sabe quem é o seu filho. E aquele homem saiu desesperadamente em busca daquele menino. E o abraçou. E o texto bíblico vai a longe. Diz que tirou a sua capa e colocou sobre o seu filho. E como bem sabemos também na história de José, o símbolo de dar a melhor capa para um filho é demonstrar que aquele filho vai ter muita autoridade na família. E o símbolo também que aconteceu com José, com o faraó, quando o faraó agora empossou ele como governador do Egito, que colocou um anel, foi agora a mesma coisa que o pai fez também com o filho, colocou a capa e o anel, reafirmando que aquele filho dissoluto, aquele filho pródigo, aquele filho miserável, que queria a morte do seu pai quando pediu agora a herança, recebendo toda a autoridade e sabendo que era o filho mais novo. E aquele pai com muito carinho abraça aquele filho, manda matar aquele boi cevado. Eu começo a perceber a vida daquele pai. Aquele pai tinha muitos afazeres, muitas atividades, era um homem de muitas posses.
o que ele estava fazendo na frente de casa. E eu acredito muito bem que a vida dele, apesar de ter tudo o que ele queria, não tinha o que ele precisava. Quando falta um filho perto, falta uma parte de um pai. E aquele pai reconheceu aquele filho pela silhueta, porque para o amor não existe olhos fechados. Para o amor, os olhos são bons. E enxerga atrás das entrelinhas, quando amamos as pessoas. E assim nós vemos o filho agora se colocando diante do pai e recebendo agora toda a autoridade. Toda a angústia que o inimigo colocou, toda a confusão que o inimigo pôs sobre a mente desse rapaz, para ele tomar a decisão e buscar a felicidade que ele tanto queria, aquela vida de aparências e maquiagem, agora estava por terra. O filho pede perdão e o pai agora restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Eu posso concluir que a minha e a sua vida é da mesma forma. Eu posso estar falando para alguém nesta noite, estando aqui na igreja ou nos assistindo pelas redes sociais. Alguém que foi em busca da sua felicidade porque, de acordo com os dogmas e as regras a qual vivia, te deixava preso, angustiado, aflito, e você achava que não era feliz naquele momento e precisava sair, ser livre, viver sem autoridade, sem regras, de forma absoluta. Assim se encontraria na felicidade. De repente na sua mente passou que você precisava massagear os seus prazeres através das drogas, da bebida, das festas, e aí você acha que é feliz. Mas isso tudo passa. Tudo que, quando baseamos a nossa felicidade no que não é eterno, vai passar. Por isso que para viver a felicidade plena, nós temos que basear ela naquilo que é eterno. Qualquer pessoa que queira viver separado de Deus, ela dissipa os seus bens, desperdiça os preciosos anos e esbanja a força do intelecto, do coração e da alma, e trabalha para que a sua eterna perdição. O homem se alimenta de Deus. O homem que se aliena de Deus para servir a si mesmo é escravo do diabo, diz a irmã White. Nós precisamos ser escravos de Jesus Cristo e não escravo do diabo. Ser escravo do diabo é ser escravo de tudo aquilo que ele nos oferece, de todas as coisas que não são eternas. Porque o único que pode conceder a eternidade para mim e para você é o nosso todo-poderoso Pai. E não importa os caminhos que nós tomamos na nossa vida, o Pai sempre está de braços abertos para nos receber. Então, se você deu uma passeada nessa vida, você foi viver em terras distantes, mas está aqui hoje, esfarrapado, imundo, com o coração repartido em dois, destruído, não sabendo mais o que fazer nem para onde ir, eu quero dizer para você, volte para a casa do Pai. Porque o bom jovem a casa retorna. O Pai está de braços abertos para te receber. Não importa as dificuldades que você se meteu, não importa a confusão, não importa quem você é, ou em que você se tornou. Porque muitas vezes quando um filho sai de casa, quando um filho toma uma decisão de se afastar, você pode ser que nunca mais receba o seu filho como ele saiu. Pode ser que ele pintou o cabelo de outra cara, de outro jeito. Pode ser que ele tatuou todo o corpo. Pode ser que ele esteja cheio de piercing. Pode ser que ele seja outra criatura. Mas como um pai amoroso, abraça seu filho, traga ele para perto de você e restitui tudo aquilo que ele deixou para trás. Porque Deus é assim. Eu acredito que há sinais na nossa vida e nas Escrituras da breve volta de Jesus. Mas o maior sinal aqui nesta terra, para a volta de Jesus, é quando o amor se esfriaria. Então nós como igreja, apesar do mundo estar destruído sem amor, nós como igreja devemos distribuir amor.
Devemos amar as pessoas como elas são. Devemos entender as decisões que ela tomou. Devemos compreender e tentar abraçar aquela pessoa que se desfigurou, tentando saciar os seus desejos e prazeres, tentando ser feliz, mas nunca conseguiu. Porque é assim que Deus faz. Deus nos recebe. E quando Ele nos recebe, Ele pode ser que neste momento e nessa terra Ele não transforme aquele corpo pecador mais. Mas quando Jesus voltar, Ele vai receber um novo corpo. Vai ser glorificado. As marcas aqui desta terra ficarão para trás. E Deus te dará um novo corpo, um novo nome. Mas para isso acontecer, você precisa voltar para casa. E você que está aí agora sentado, você que está também sentado no seu sofá, no seu escritório, eu te convido para a semana que vem abrir a sua casa, para o bom filho retornar para casa, para o bom filho agora fazer parte da tua vida. Todos os filhos de Deus agora que se dissiparam, que ainda querem encontrar o caminho, estão vivendo esse mundo de depressão, de tristeza, tentando encontrar a felicidade. Mostre para ele a felicidade plena. Mostre para ele como você é feliz, não pelo aquilo que você tem, mas pelo aquilo que Deus faz por você. Você tem a oportunidade de ser o pai agora do filho pródigo e receber agora os seus irmãos de braços abertos. Essa semana eu também vou abrir a nossa casa ali. Eu e o meu vizinho ali, a família Xcat, nós vamos fazer um grupo ali, vamos receber o bairro, convidar os vizinhos, porque nós queremos mostrar o que Deus faz para a nossa vida. Não fiquei sem abrir a sua casa. Mesmo os kits sendo limitados, se o grupo exceder, eu vou arrumar mais kits para todo mundo. Porque o meu sonho é que toda essa igreja funcione a semana que vem nos lares. Porque o filho voltar para casa é muito importante. E a partir da semana que vem, eu quero que você represente Deus aqui nessa terra. Que você seja imagem e semelhança de Jesus Cristo. E possa abraçar as pessoas de forma carinhosa e amorosa. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Aí Ele vai voltar. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. A ovelha perdida, a família perdida, a vida perdida. Mas às vezes precisamos perder para encontrar. Precisamos nos desfazer para ser feliz. Medite na letra dessa canção, reflita em onde você está. Se for do seu desejo, procure agora a irmã Rita, que vai estar lá na recepção. E dê o seu nome. Eu quero abrir a minha casa semana que vem para o filho pródigo retornar. Conte conosco como igreja também. Que Deus abençoe. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo atrás, o outro, no mar eu me perdi e já voltar não consegui, encerrou meu desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor
avistou lá num penhasco e correu para me alcançar. Me estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. E agora os teus bens estão dissipados, os teus planos destruídos e morta as tuas esperanças. Está solitário e desolado. Agora aquela voz fala longamente aos teus ouvidos: levantai e andai. Torna-te a mim, porque eu te remi. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E por isso, Ele nos recebeu, também como pródigo que somos. Para assim sermos transformados, nos tornarmos pais aqui nessa terra, de filhos pródigos que estão dissipando os seus bens dissolutamente. Abrace a sua família. Chega em casa, liga para um filho pródigo e diga assim: filho, amigo, semana que vem nós vamos fazer aqui, nós vamos ter um evento ali na Carlos de Carvalho no domingo. Vai ser uma grande cantata, vai ser uma grande orquestra, vai ter um grande musical de Páscoa. Chama ele para vir no musical de Páscoa, no dia 25. E daí no dia 26 você convida ele para sua casa olhar um filme. Dentro do kitzinho tem um filme para você assistir com eles. Não esqueça de fazer um lanchinho, por favor, viu? Jesus fazia um lanchinho sempre quando convidava as pessoas ali. Na terça-feira, chame ele agora para discutir o filme. Na quarta também, na quinta. Todas as vezes tem que ter lanchinho, viu? Abrace essa pessoa. Não queira falar de igreja, não queira convidá-la para voltar para a igreja. Ela não está precisando disso nesse momento. Mas chame ela para sua casa para mostrar Jesus através de você. Para mostrar o amor do Pai. Para mostrar que você aceita ela do jeito que ela é. Que você não é indiferente em cima dos pecados dela. Essa semana você tem a oportunidade de transformar muitas vidas. E eu vou estar orando por essas ligações. E eu creio que Deus vai atender 100% dessas orações. Se você trabalhar como o Pai trabalha. Neste momento vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, diante de Ti agora nós colocamos tudo o que somos. Apesar de falhos e pecadores, Pai, queremos ser parecidos contigo. Nos ajude, Pai, a ser a Tua imagem e semelhança, apesar deste corpo destruído, dessa mente contaminada de pecado. Nós queremos abraçar as pessoas, Senhor, queremos mostrar quem realmente Jesus é aqui nesta terra. Que possamos cuidar das Tuas ovelhas perdidas, do Teu Filho pródigo. Não ser indiferente com o seu pecado e com as decisões que o levaram até chegar até nessa situação. Mas que possamos dar o nosso melhor, que possamos amá-los, que possamos abrir o nosso lar para mostrar Jesus através da nossa vida. Nos ajude, Pai. Essa noite vai ser feita muitas ligações, Senhor. Muitos convites vão ser feitos para estar aqui no musical, para estar nos lares. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nestas pessoas. E que muitas conversões, muitos retornos possam acontecer para honrar e glorificar o Teu santo nome.
Eu creio que falta somente estas pessoas para a tua breve volta. Nos ajude, Pai, que possamos dar o nosso melhor e cumprir o nosso papel como cristão aqui nesta terra. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe.